É tempo de reconstruir. Esse é o nosso tema, Missões Estaduais 2021. Então, você sabe o que é reconstruir? Reconstruir é fazer algo novo. Assim Neemias fez. Em Neemias 2:18 diz assim: sim, vamos começar a reconstrução. E assim, Deus faz nas nossas vidas. Ele reconstrói caras velhos e fez coisas novas, entendeu? Então não vamos esquecer. Eu amo, multiplico, oro e reparto. Também não vamos esquecer de contribuir. Essa é a nossa missão. Jesus transforma e também reconstrói. O que era velho, Jesus agora fez novo. Campanha Missões Estaduais 2021. Tchau, tchau. Deixa Deus abençoe. Beijinho de coração. Tchau, bye, bye. Deus, o que está acontecendo ainda não entende. Deus, aconteceu tão de repente, isso eu nunca vi. No começo ninguém dava muita importância, pois da China pro Brasil é bem grande a distância, e achávamos que iria ficar tudo bem. Mas num piscar de olhos o mundo mudou, e em todo o planeta o vírus se espalhou, e entre pobres e ricos não escolhe ninguém. A ficha ainda não caiu pra uns até agora. São milhares de pessoas que estão indo embora sem poder dar um abraço, ao menos um adeus. E o povo tá dividindo, falta direção. Uma parte quer ficar em casa e a outra não, pois do jeito que estamos, só a mão de Deus pra nos guiar e nos mostrar o que Ele quer de nós. Oh, meu Senhor, por favor, escuta a nossa voz, a nossa voz. Mas eu tenho certeza que o Senhor tá vendo. Tens o controle de tudo e sabe o que faz. Mas também tem muita gente que fez caridade, e eu tô percebendo que a sociedade agora nesse momento somos todos iguais. Saudamos todos os médicos e enfermeiros que contra o coronavírus são os primeiros, arriscando suas vidas e suas famílias. Perdoe a minha ignorância por não entender, mas acho que tudo isso é pra gente aprender. Dar valor ao nosso próximo e fazer maravilhas. Oh, meu Senhor, por favor, escuta a nossa voz. Oh, meu Senhor,
Olá, queridos irmãos, uma boa noite. Queridos amigos, boa noite. Prazer recebê-los aqui no culto desta quarta-feira. Depois de um domingo abençoado, retornamos agora para mais um encontro em que Deus vai falar aos nossos corações, às nossas vidas. Boa noite, irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em Fazendinha, e àqueles que nos acompanham nas redes sociais, sejam bem-vindos. Não esqueça, no final, dar o seu like, porque isso será importante tanto para você quanto para a nossa igreja. Vamos continuar orando pelos irmãos da igreja, de outras igrejas, aqueles que estão necessitando das nossas orações, outros com a Covid-19. Irmãos, vamos continuar intensamente orando por estes irmãos e amigos que estão adoentados. Estamos no mês de junho, mês de missões estaduais. O nosso tema é tempo de reconstruir. No domingo passado, dia 6, tivemos uma programação especial com o lançamento da campanha. Deus nos abençoou, meus irmãos, eu fiquei muito feliz, muito alegre com o envolvimento das pessoas e muitos mandaram o seu like. Isso foi muito importante para nós, aquele culto de abertura. Mas o nosso estudo de hoje tem como tema a santificação e os relacionamentos. Vamos trabalhar, meus irmãos, com esse tema. Com certeza é para abençoar a sua vida, as nossas vidas e aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Um novo tempo em 2021 com Jesus é a nossa oração. Que Deus nos abençoe e daqui a pouco a gente volta.
esse coração aflito e não desista. A promessa ainda está de pé, então por que sofrer assim? Se a tua vida, a tua casa está no controle do teu Senhor, Ele sabe cada lágrima que rola no teu rosto, e Ele sente a dor que aperta o teu coração. Mas Ele diz que se você acreditar, diz que se você confiar, você vai se surpreender. Só basta você crer, porque tudo nesta vida tem um tempo determinado por Deus. O céu está em movimento, Ele está trabalhando pelos céus. Ele é o Deus que abre o mar. Será que Ele mudou? Ele é o mesmo ontem e hoje, será fiel pra sempre, amém. Foi Ele que fez o surdo ouvir, o paralítico andar. Todo deserto tem seu começo, mas todo deserto também tem o seu acalmar esse coração aflito e não desista. A promessa ainda está de pé, então por que sofrer assim? Se a tua vida, a tua casa está no controle do teu Senhor, porque tudo nesta vida tem um tempo determinado por Deus. O céu está em movimento, Ele está trabalhando pelos céus. Ele é o Deus que abre o mar. Será que Ele mudou? Ele é o mesmo ontem e hoje, será fiel pra sempre, amém. Foi Ele que fez o surdo ouvir, o paralítico fez andar. Todo deserto tem seu começo, mas todo deserto também tem o seu final. Ele é o Deus que abre o mar. Será que Ele mudou? Ele é o mesmo ontem e hoje, será fiel pra sempre, amém. Foi Ele que fez o surdo ouvir, o paralítico andar. Todo deserto tem seu começo, mas todo deserto também tem. Mas todo deserto também tem. Mas todo deserto também tem o seu final. Acalmar. Vamos trabalhar com o tema a santificação e os relacionamentos. Vamos trabalhar neste primeiro momento no texto de João, Evangelho de João, capítulo 17,
versos 14 e versos 15. Diz assim: Eu lhe dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Verso 15: Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno ou os guardem do mal. Que Deus então possa nos abençoar e que este primeiro momento, esse texto, possa falar ao seu coração, à sua vida, quando vamos trabalhar a santificação e os relacionamentos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Abaixe a sua cabeça onde você está, para que possamos reverenciar e falar com Deus neste momento. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Ó Pai, nós louvamos, ó Pai, o Teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos recebidas de Ti. Louvamos, Senhor, pela oportunidade que Tu nos concede nesta noite. Te agradecemos pela igreja, pelos membros da igreja, pelos amigos, os irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Tome-os em Tuas mãos, mas, Senhor, amenize o Teu povo, Senhor, do sofrimento dos nossos dias. Estamos passando tempos tenebrosos, como diz então a palavra de Deus. E nós te pedimos, ó Pai, rogamos a Ti para que nos livre do mal, de todas as perseguições, todo o vírus, e que, Senhor, possamos ter uma vida dedicada, consagrada, santificada na Tua palavra a cada dia. Dá-nos a Tua direção e ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Vivemos num mundo em que se encontra intoxicado por mensagens negativas. Os irmãos verificam isso em todos os meios de comunicação do nosso país. Os irmãos vejam isso de uma forma geral na sociedade. Há pessoas distorcidas, ou pessoas que trazem uma palavra distorcida e que têm destruído o caráter dos homens. O seu conceito de moralidade, dignidade, honestidade e espiritualidade. Então, este conjunto, meus irmãos, que constitui o caráter do homem, está sendo, meus irmãos, eliminada a cada dia, meus irmãos, com as distorções negativas em que o mundo tem, na verdade, sofrido. Então, João 17, 14 e 15, texto que nós já lemos, nós vamos pensar da seguinte forma: vivemos neste mundo, muito embora não pertençamos a ele. Surgem dúvidas. Como pode o crente lidar com essa situação? Como enfrentar os problemas da sociedade? Como viver num mundo decaído, moral e espiritualmente, sem se contaminar e tomar o rumo certo neste século? Então, essas perguntas, elas nos levam, neste tempo que nós estamos vivendo, de grandes preocupações, porque vivemos num mundo poluído pelo pecado, poluído pelo afastamento cada vez mais da presença de Deus, poluído porque estão voltados com a sua vida para o mundo, e de forma, meus irmãos, que nós precisamos entender de que, como crentes, precisamos lidar com todas essas situações, vencendo com muita oração, com muita leitura da palavra de Deus, com muita dedicação ao trabalho e na preocupação de neutralizar esta forma exatamente com a mensagem transformadora de Cristo Jesus. Se eu penso desta forma, eu creio desta maneira, entendo, meus irmãos, que a igreja tem um papel fundamental nesta santificação e nos relacionamentos. Mas a preocupação maior para o crente é a questão dos relacionamentos. E eu quero trabalhar um pouco esta questão dos relacionamentos.
Então, quando pensamos em relacionamentos, nós estamos pensando no relacionamento pessoal. Há uma necessidade dessa interação entre nós, entre a sociedade. Essa interação deva ser pessoal, esse relacionamento deva ser pessoal, e isso precisa, meus irmãos, acontecer nos nossos dias. Quantas pessoas estão chorando, até mesmo aos nossos ombros, que precisa de uma palavra de conforto, precisa de uma palavra de esperança, precisa de uma palavra de fé, precisa de uma palavra desafiadora, encorajadora, porque com certeza, meus irmãos, alguém tem te procurado nesse tempo e você precisa então ter um bom relacionamento com esta pessoa, independentemente da sua crença, independentemente da sua maneira de ser, independentemente do seu vocabulário, mas o que importa é que nós venhamos a mantermos firmes nas promessas do Senhor Jesus. Então, a preocupação maior para o crente é a questão dos relacionamentos, como já disse, relacionamento pessoal, mas o relacionamento na família. Então, é claro que este relacionamento na família precisa existir, porque tenho pregado que a família é o maior patrimônio que nós temos à disposição nossa. Ou seja, nós precisamos cultivar o melhor e maior relacionamento entre as famílias. Então, irmãos, a sua palavra, ela tem um peso muito importante porque você é o conhecedor da palavra de Deus. Então, existem algumas coisas que acontecem na família que nós precisamos orar, nós precisamos pedir a direção de Deus para que essas coisas sejam eliminadas das nossas famílias. Todas as famílias têm um problema, ou têm problemas, todas elas têm dificuldades. Mas com certeza nós vamos vencer essas dificuldades praticando, obviamente, um bom relacionamento. Precisamos pensar também no relacionamento na igreja. Então, é importante que nós sempre vamos manter um bom relacionamento na igreja. Não só na nossa igreja, mas os irmãos de outras igrejas também, de outras denominações. É importante esta identificação e este relacionamento entre igrejas. E vivemos um tempo, alguns que estão me ouvindo nesta noite, que havia os intercâmbios, quando jovens, por exemplo, quantos jovens fizeram no passado intercâmbios entre outras juventudes, e até mesmo adultos fazendo intercâmbio em outras igrejas, cantando, pregando, louvando a Deus, testemunhando. Então, irmãos, isso é cativar um bom relacionamento na igreja. Então, esta questão de relacionamento pessoal, família, igreja, precisa estar devidamente juntos, porque faz parte do nosso contexto como salvos e transformados por Cristo Jesus. Então, há textos que nós não podemos desprezar. Precisamos ler constantemente e não podemos nos cansar. Por exemplo, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Abra sua Bíblia, vamos fazer a leitura. Eu creio que você está com a sua Bíblia posta, mas vamos então ler esse texto. Diz então a palavra de Deus: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos, meus irmãos, como já disse, Paulo fala sobre a consagração a Deus, a excelência no uso dos dons. Então, nós não podemos, meus irmãos, nos conformar
pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é, na verdade, o vosso culto racional. Vamos então agora a um outro texto, ainda no capítulo 12, agora o verso 10. Diz assim: amai-vos de coração uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, quando nós pensamos, meus irmãos, nos relacionamentos pessoal, família e igreja, nós não podemos esquecer do verso de número 10. Amai-vos de coração uns aos outros, com amor fraternal. Então, este amor fraternal, ele precisa ser pessoal, ele precisa ser na família e ele precisa ser na igreja. Então, irmãos, como falamos então, esses textos, eles são importantes e nós precisamos ler constantemente. Não podemos cansar, meus irmãos, de ler esse texto. Mas não só fazer a leitura. Precisamos, consequentemente, colocar em prática aquilo que Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 12. Vamos pensar também que Cristo nos dá o exemplo de abnegação. E alguém pode pensar, abnegação, pastor, o que significa? Significa dedicação sacrificial. Então, há uma necessidade de renunciar a algo que provavelmente seja muito pessoal, para que nós venhamos, então, a trabalhar e dar o exemplo, então, como Cristo, então, ele deu esse exemplo de abnegação. Então, agora, nós vamos nos reportar ao capítulo 15 desse livro de Romanos, Romanos capítulo 15, e nós vamos trabalhar alguns pontos também muito importantes. Na igreja, nós devemos suportar uns aos outros. Querem confirmar isso? O que Paulo diz aos Romanos? Nós, que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Então, queridos, nós precisamos de fato suportar uns aos outros. E aí, irmãos, voltamos àquele ponto inicial. No relacionamento pessoal, no relacionamento família e no relacionamento igreja. Precisamos também agradar uns aos outros. Estão acompanhando? Romanos 15, fizemos a leitura do verso 1. Agora vamos fazer a leitura do verso de número 2. Diz assim: portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele. Então, Paulo diz que nós devemos então agradar o próximo, aquele que está junto de nós, aquele que está mais chegado, aquele que tem nos aproximado mais, aquele que está no nosso convívio pessoal, no nosso trabalho, nas nossas atividades extra lá, enfim, precisamos pensar, queridos irmãos, que precisamos agradar uns aos outros. Mas quando eu penso em suportar uns aos outros, penso em agradar uns aos outros, eu penso também em acolher uns aos outros. Vamos então agora o verso de número 7. Diz então a palavra de Deus: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Meus irmãos, que texto especial, que texto maravilhoso, quando nesse estudo, a santificação, os relacionamentos, Deus fala aos nossos corações para acolhermos uns aos outros. Estamos no tempo, meus irmãos, de pandemia, que muitos precisam do nosso acolhimento. Em vários sentidos. Nas orações,
nos alimentos, talvez alguém esteja precisando, peça um socorro a você num dia, na semana, no mês. Mas o texto, meus irmãos, nos desafia justamente isso. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Pensemos então em exortar uns aos outros. Verso 14, ainda do capítulo 15. Meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios de bondade e plenamente supridos de todo o conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Então, meus irmãos, essa instrução significa a exortação, exortar uns aos outros, se preocupar com os acontecimentos dos outros, no sentido de poder ajudá-los e instruí-los para que eles possam pegar o rumo certo, o caminho certo, a maneira certa de viver. Pensemos também em ajudar uns aos outros. Então, como igreja, nós precisamos ajudar uns aos outros, e diz então assim o verso 27. Isso lhes parece bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devemos também servi-los com bens materiais. Então nós podemos ajudar uns aos outros com bens materiais, com oração, com o nosso testemunho, mas com bens materiais, dado as necessidades de cada um. A necessidade de um é bem diferente do outro. Então você vai ajudar naquilo que você pode. A igreja, ela vai ajudar naquilo que ela pode ajudar. Então, irmãos, venhamos a pensar nisso. Agora, orar uns pelos outros. A igreja, como igreja, devemos orar uns pelos outros, e aí vamos trabalhar o verso de número 30. Rogai-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo as vossas orações em meu favor diante de Deus. Então, Paulo tinha o reconhecimento que a igreja orava por ele, mas ele também orava uns pelos outros, e ele ensinou para que pudesse, então, orar uns pelos outros. E aí o texto diz, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor diante de Deus. Mas, inicialmente, o texto diz, rogai-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito. Isto é o que está registrado no verso de número 30. E agora, retomo então ao capítulo 12, verso de número 10, que nós já trabalhamos nesse texto há pouco. Amai-vos de coração uns aos outros, diz o texto, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, irmãos, amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Participar e dar a oportunidade deste amor fraternal uns para com os outros. E agora, então, irmãos, nós vamos caminhar para o encerramento do nosso estudo com algumas situações muito interessantes. Não esqueçam que a santificação e os relacionamentos. Relacionamento pessoal, na família e na igreja. Portanto, precisamos nos relacionar bem para mantermos as qualificações acima. Qualificações são essas: suportar uns aos outros, agradar uns aos outros, acolher uns aos outros, exortar uns aos outros, ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, mas amar uns aos outros. Então, o maior exemplo de bom relacionamento está em Cristo Jesus. Quando esteve com a sua família, com os doutores da lei, na cura dos enfermos, no meio da multidão e em muitas outras ocasiões, meus irmãos,
nós entendemos o bom relacionamento que Jesus teve com as autoridades, com a sua família, com o envolvimento. E esse exemplo, ou esses exemplos, melhor dizendo, meus irmãos, do ministério de Jesus, há de caracterizar, meus irmãos, o nosso ministério também. Então, entendo que os ministérios precisam ter esses bons relacionamentos no sentido de ajudarmos e amarmos uns aos outros. Que Deus, então, meus irmãos, nos abençoe. Eu estou muito feliz em trabalhar com esse tema e procuro, meus irmãos, como pastor, praticar esses bons relacionamentos. Então, fica aqui a nossa palavra, a nossa oração, e que você mantenha o seu padrão de bons relacionamentos pessoal, na família e na igreja. E o que o Senhor e o que o povo de Deus nesta noite possa dizer de alto e bom som. Amém. Agora, meu irmão, examine a si mesmo. Faça agora uma avaliação da sua conduta como um cristão. Como está a sua fé? Veja se você então está preparado para o arrebatamento. Quando o toque da trombeta então soar, no relógio meia-noite vai marcar o que será. Já é hora de parar de brincar. Eis que o noivo a qualquer momento virá. Porque lá no céu só vai entrar quem renunciou o mundo
que o nosso culto acabou. Foi muito bom vocês estar aqui. Nossos cultos são na quarta-feira, estudo, domingo pela manhã, escola dominical, domingo à noite, culto de louvor e adoração. Não percam, Jesus tem algo especial para você e para toda a sua família. Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações. E para não perder nenhum dos cultos. Aposto que Jesus e vocês vão gostar dos nossos cultos. Tchau, tchau. Beijinho no coração, hein?